pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui. Já até calcei as minhas luvas, olha só para ficar mais próximo da realidade, tá? Mas qual é a ideia desse vídeo aqui? É a gente desmembrar esse cara, olha só, esse catéter venoso central, nesse caso aqui um duplo lumen. Eu quero te mostrar algumas particularidades desse cara, principalmente pensando em incompatibilidade medicamentosa na UTI. Eu quero te provar, tá? E a gente vai ver isso aqui junto, o quanto que é importante saber escolher a via. Então eu quero começar te mostrando isso daqui, ó. Esse catéter é um catéter duplo lumen, então eu tenho duas vias, né? Uma de 14 Gauss e outra de 18 Gauss. E aí, o que isso me mostra? Olha só, a taxa de infusão, tá? Então a taxa de infusão é algo importante para a gente olhar, principalmente quando a gente pensa em qual medicação a gente vai colocar na via. Isso é muito importante. Então a taxa de infusão, você vai olhar aí na tela, tá aqui, ó, para você ver. Então flow rate, que é essa taxa de infusão, a gente tem aqui no distal, que é o de 14 Gauss, ele tem 2,1 milímetros, 4.980. E a via proximal de 18 Gauss, que é 1,3 milímetros, eu tenho 1.080 de flow rate. E aí, o que isso significa? Cara, significa você pensar em que você vai colocar, o que você vai colocar nessa via. Então, poxa, Danilo, se eu tenho uma via que aguenta uma taxa de vazão, né, uma vazão, um fluxo de infusão menor, eu preciso pensar no que eu vou colocar nessa via. Poxa, o que eu coloco, assim, tem uma taxa de infusão menor? Normalmente, as drogas vasoativas. Não à toa, normalmente, a proximal, eu coloco drogas vasoativas. E aí tem muita gente que defende a via distal como uma de escolha de drogas vasoativas. Na prática, cara, tanto faz. As taxas de infusão são altas, então não importa muito. E aí muita gente também defende o seguinte: olha, eu escolho a distal porque é mais próximo do coração, né? Vai sair na ponta do catéter. Será que isso é verdade? E é isso que a gente vai olhar primeiro. Cara, via proximal, via distal. Vamos lá. Na via distal, olha aqui, ó, via distal. Não sei se vai focar. Ó, via distal. Então, via distal, a gente olhou aqui, que é uma via que tem 14 Gauss, ela é uma via que atende uma taxa maior. Eu vou colocar essa seringa azul aqui nessa via distal. E aí, pensando para a gente diferenciar, eu fiz uma solução aqui mais rocheada para a gente olhar. Então, a solução rocheada eu coloquei na via distal e eu vou pegar aqui uma solução que é transparente, que é água. Tá? E vou colocar na via proximal. Vamos olhar onde é que ela vai sair. Ó, então eu tenho aqui, olhando o meu catéter, tá? Eu tenho um ponto de saída aqui, que é um ponto mais proximal. Eu tenho um ponto bem pequenininho, que é bem aqui, ó, que é um ponto mais distal. E eu tenho a saída desse catéter. Eu tenho também a saída desse catéter, que ela sai aqui. Tá? Então eu tenho três pontos de saída. E aí, eu vou injetar aqui a minha via proximal, lembra que é transparente, e você vai ver onde ela vai sair, ó. Ela sai nesse ponto mais proximal, ó, sai no ponto mais proximal, tá vendo aqui, ó, pingando, ó, no ponto proximal. E ela não sai lá na ponta do catéter, ó. Eu vou tapar aqui a ponta proximal, eu não consigo injetar, ó. Ela não sai na ponta desse catéter. Agora, se eu pego a via distal, ela vai sair naquele furinho menor, ó, no furinho menor e na ponta do catéter. Tá? Então ela sai lá na ponta do catéter e nesse furinho menor, ó, e não sai na via proximal. Ou seja, o que você pode pensar em relação a isso? Cara, se elas não saem pelo mesmo ponto de saída, se elas não saem por esse ponto de saída, significa que elas não se misturam dentro do catéter. Será que isso é verdade? É verdade. Por isso que escolher uma via, e você pode ver uma via mais roxinha e outra via transparente, então a roxinha aqui é distal, a proximal transparente, significa que essas duas medicações diferentes não estão se encontrando dentro do catéter. E isso é muito importante pensando em incompatibilidade medicamentosa. E aí você pode falar assim, muita gente fala assim, mas elas vão sair tudo pelo mesmo buraco, vão para a mesma veia.
Você acabou de ver que isso não é verdade. E não só isso, a nossa veia ela tem um fluxo turbilionar contínuo que, no momento que saiu aqui, se fosse na proximal, saiu aqui em cima, saiu aqui, foi para a veia, está na corrente sanguínea. E a outra que está saindo mais distante, está saindo no ponto distal. Então, assim, elas não vão se encontrar. Elas não vão se encontrar. E aí você não faz incompatibilidade química e física. Por diferença de pH, eu fiz uma aula falando só sobre essas incompatibilidades, tu vai lá assistir. E aí, isso é importante a gente pensar. Por isso que é importante a gente escolher a via correta para fazer a medicação. E é claro que isso é muito diferente, eu vou te mostrar e te provar isso daqui, quando a gente vai para um acesso periférico. Então eu peguei aqui um Polyfix, eu vou conectar aqui a mesma seringa, com a mesma solução, as duas. Vou fechar essa via aqui, ó, primeiro. Vou injetar só o roxinho. Estou injetando o roxinho. Olha lá. Preenchi. Tá? Agora eu venho aqui e vou injetar. Fechar esse lado aqui. Não vai subir para cá. E vou injetar o transparente. Percebe que elas entraram em contato? Elas entraram em contato. Ou seja, o que estava roxo aqui, eu empurrei junto com o transparente, né? Com a água. E isso aqui pode acontecer em incompatibilidade química e física. Esse contato aqui, nesse Polyfix, nesse Y, olha o Y, nesse Y, faz incompatibilidade. E aí eu posso ter precipitação. E eu mando microêmbolos. Tem várias coisas aqui, ou inclusive inativar esse fármaco roxo. Então, por isso que é importante o acesso profundo, ou então utilizar de forma correta, como seria, cara, eu não quero incompatibilidade entre esses dois aqui, só tem um acesso periférico. Poxa, eu vou injetar o roxo que tem incompatibilidade com esse daqui. O que eu faço? Injeto o roxo, lavo bem essa via, para depois colocar o transparente. Para depois eu colocar o outro medicamento. Por isso que eu preciso lavar, porque fica medicamento aqui. E uma outra coisa que eu queria tentar testar com vocês, isso daqui eu não sei, é uma dúvida minha mesmo que eu tenho, quer saber qual é o tamanho desse prime, desse acesso. O quanto que eu preciso injetar de solução aqui para que eu tenha o líquido saindo lá na ponta. Como a gente já utilizou ele aqui, eu vou tentar aspirar ou jogar para fora o que tem aqui, ó, não tem mais nada dentro dele. Por que isso é importante? Principalmente nas drogas vasoativas. Porque quando eu quero colocar ela, eu preciso que ela tenha um efeito. Só que para ela ter o efeito, diferente do Polyfix que eu preencho, se eu estou falando de uma via aqui que eu ainda não utilizei, ou ela está com soro, ou ela está com outra coisa, até essa amina que sai daqui chegar lá na ponta, tem um caminho a ser percorrido. E aí o que a gente faz na prática? Aumenta, né, a taxa de vazão para que chegue logo na corrente sanguínea. Vamos ver aqui quanto que eu preciso colocar, né? Isso não é uma informação que a gente, pelo menos não tem aqui, eu li tudo aqui, uma coisa que não tem. Mas eu vou injetar aqui para ver até em que momento ela vai sair. Deixa eu fechar essa via, para que ela não interfira. E aí a gente olha isso junto, que é uma curiosidade que eu tenho, que talvez você tenha também. Vamos olhar. Eu estou aqui na via distal, então ela vai sair lá na ponta, tá? Vamos lá. Eu botei aqui 6 ml. Vou injetando, até ela sair lá na ponta. Ó, começou a sair agora. É mais ou menos meio ml, tá? Mais ou menos meio ml. Vamos colocar de novo? Vamos testar isso aqui de novo. Jogar isso aqui fora, aspirar essa via, porque isso é muito importante, cara, e é uma dúvida, assim, muito legal. E aí, isso faz muita diferença, porque eu olho lá na bomba e eu vejo o quanto que entrou. Eu vou aspirar só 1 ml, eu vejo o quanto que entrou dessa noradrenalina e eu já posso começar a programar esse desmame. Então, se eu coloquei uma vazão maior para que eu consiga fazer essa droga chegar na veia, eu já posso começar a pensar em baixar. Ó, peguei só 1 ml aqui para a gente ter certeza de quanto que vai precisar. Tá fechada a via proximal e eu vou colocar até sair aqui na distal. Opa, saiu. Mas é isso mesmo, meio ml, tá? Então, meio ml é o prime desse acesso, considerando tanto aqui, né, essa ponta mais transparente, que seria aqui a via, quanto o prime desse acesso, que é esse catéter, né? Então, eu preciso mais ou menos de meio ml
para conseguir percorrer esse trajeto. Isso é importante pra caramba na prática. Então, pontos importantes, a gente conhecer e saber utilizar essas vias, o que eu vou colocar em cada via, lembrar que não tem incompatibilidade medicamentosa dentro desse catéter, porque eles não se encontram. Eu vou colocar uma foto nesse vídeo te mostrando como que é por dentro desse catéter, porque eu não vou cortar esse daqui, que eu fiquei trabalhando muito tempo em cima desse catéter para conseguir ele. E se fosse triplo lume, a única coisa que seria diferente é que teria mais uma saída, né? Mais uma via de entrada e mais uma saída para esse catéter, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi bem legal da gente conseguir entender isso na prática, saber manejar esse catéter é muito importante pensando em medicação e incompatibilidade medicamentosa. E se você gostou, deixa um comentário aqui para a gente trazer mais vídeos desse tipo, tá? Então se inscreve, deixa sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!